Nós temos, na verdade, uma forma de abordagem, né? A nossa terceira tradição diz que o único requisito para ser membro de Narcóticos Anônimos é ter o desejo de parar de usar. Então, com isso, na verdade, a gente não discrimina nem raça, nem cor, nem preferência sexual, nem situação financeira, se tem ou não religião, nada disso importa, né? A pessoa, ela é ajudada a partir do momento que ela quer ser ajudada. Na verdade, a gente costuma dizer que, tendo o desejo, né, a gente tem um percentual muito grande da pessoa conseguir dar certo, parar de usar drogas, ter essa liberdade através do programa. A única coisa que o programa promete, na verdade, é que a pessoa que tiver esse desejo, quiser parar de usar drogas, ela vai seguir na programação, que tem uma programação de 12 passos, onde são princípios espirituais que ela vai, ao longo do tempo, com conhecimento, ela vai praticando, né? Ela vai conseguir parar de usar, perder o desejo de usar drogas e encontrar uma nova maneira de viver. Estamos começando mais um Vida Nova. Vamos saber o que teremos no programa de hoje. No programa dessa semana, conheça a história da Sônia, uma atleta que nunca precisou recorrer aos anabolizantes para se superar na carreira, um exemplo de saúde. Drogas é uma opção de perdedores? Saiba a resposta no programa de hoje. E agora vamos à parte do programa onde eu respondo e-mails enviados por vocês. Inclusive, se você tiver também alguma sugestão ou alguma dúvida, entre no site da TV Mundo Maior e clique no link Fale Conosco. Vamos ver agora quem nos mandou o e-mail, que diz o seguinte: como vai, Dr. Marcos? Meu nome é Maria e eu estou com câncer nos rins. Sou fumante há mais de 30 anos e gostaria de saber se o meu vício é realmente prejudicial ao tratamento. Esse e-mail é lá da cidade de Itaju, no estado de São Paulo, e quem nos escreve é a Maria Vieira. Olha, Maria, realmente o tabaco, o cigarro, além do tabaco, tem uma série de outras substâncias que são cancerígenas, ou seja, que provocam o câncer. Logicamente, se são substâncias que provocam câncer, elas serão prejudiciais ao tratamento daquela pessoa que já adquiriu a doença e que está buscando curá-la. Veja bem, hoje, a maioria dos cânceres, dependendo do estágio que eles estejam, a medicina tem assim, tratamentos bastante eficientes para a cura dos cânceres. Então é importante que você consiga deixar o cigarro para obter uma eficiência maior no tratamento do câncer que você tem aí nos seus rins. Você pode buscar a ajuda dos fumantes anônimos, que se não tiver na sua cidade, busque a técnica dos fumantes anônimos, dos alcoólicos anônimos, que é deixar de fumar por 24 horas. Faça uma proposta. Quando você acordar de manhã, faz a proposta. Hoje eu não vou fumar. No dia seguinte, você faz a mesma proposta e assim dia após dia. Quando a gente fala assim, nunca mais eu vou fumar, parece que para a nossa mente é algo assim muito difícil, está muito além da nossa capacidade de conseguir vencer aquela dificuldade. Mas se você faz uma proposta, hoje eu não vou fumar, fica mais fácil. Então hoje eu não vou fumar. Amanhã, se você tiver com a mesma força, você vai fazer a mesma proposta. E no outro dia, pela manhã, faça a mesma proposta. Dia após dia. É uma dica para que você possa vencer realmente o vício do cigarro, porque você que já desenvolveu um câncer tem necessidade, de fato, de com a urgência necessária, deixar de fumar para poder ter um tratamento eficaz. Tá certo, Maria? Um abraço e que Jesus te abençoe no seu tratamento. E veja agora a nossa dica de literatura de hoje. O autor Flávio Gicovati escreveu o livro Drogas, Opção de Perdedor. A partir dele, é possível entender o porquê das pessoas fazerem das drogas uma escapatória aos problemas que aparecem em diversas fases e momentos de suas vidas. Mesmo causando uma inicial sensação de conforto e satisfação, o caminho das drogas é sem volta. Não é porque algo não deu certo de primeira que devemos desistir. A trajetória para o sucesso é árdua. Drogas, Opção de Perdedor é uma publicação da editora Moderna. Vamos agora continuar a ler os e-mails dos nossos telespectadores. A Gisele, que nos escreveu, ela diz o seguinte: olá, doutor. Meu nome é Gisele, tenho 35 anos e sou de Sorocaba.
Estou escrevendo porque estou muito preocupada com a minha sobrinha Mariana, que tem 15 anos de idade. Ela está começando a ir a festas e também a beber. Me preocupo porque os pais dela não ligam, acham legal ela beber e eu não posso opinar porque ela não é minha filha. O que devo fazer para alertar a minha sobrinha e abrir os olhos dos pais dela? A Gisele é de Sorocaba, aqui de São Paulo. Ô Gisele, um abraço, muito obrigado por ter escrito para a gente. Olha, o ideal seria de pronto você tentar uma conversa sincera com os pais da sua sobrinha Mariana. Porque veja bem, com os pais dando esse exemplo, achando bom, achando até legal que a filha esteja bebendo, vai ser muito difícil qualquer influência que você possa exercer sobre sua sobrinha que seja eficiente. As pessoas normalmente têm os pais como paradigmas. Olha, se meu pai bebe, se a minha mãe bebe, se eles acham bom que eu beba, acham bonito que eu beba, é porque isso deve ser bom. Então vai ser muito difícil você conseguir modificar essa crença na sua sobrinha que tem 15 anos de idade. Então acho que o primeiro caminho é você dialogar, conversar com os pais, mostrar que se eles adultos sabem começar e sabem parar de beber na hora certa, a jovem com 15 anos de idade, nos ambientes que vai frequentar, com influência de amizades que também não têm um controle ainda muito certo da sua conduta, vai ter uma dificuldade grande e pode partir não apenas do uso de álcool, mas para o abuso do álcool, que com certeza vai ser muito ruim para ela. Então, o ideal seria essa conversa com os pais. Mas você pode também, é lógico, conversar com a sobrinha, procurando se aproximar mais dela, bater papo, conversar, quem sabe até sair com ela para ter um papo assim mais tranquilo, não seja aquele papo de sentar ao lado, vamos conversar sobre esse assunto. Aí você, logicamente, não vai conseguir nada com ela. Mas se você, de repente, chama para passear, vai para ela num shopping, dá uma volta com ela e solta o assunto de leve, tranquilo, vai jogando assim uma sementinha que ela pode pegando, pode auxiliar também. Mas o ideal, como eu falei de início, é que você possa conversar com os pais, orientá-los e que eles te ajudem para que juntos vocês possam cuidar do caso da nossa amiga Mariana, tá bom? Então nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais Vida Nova para você. Pesquisadores concluíram que a cada drink adicional que um homem toma por dia, os riscos de problemas respiratórios durante o sono aumentam 25%. De volta com o programa Vida Nova pela TV Mundo Maior. Veja agora uma entrevista sobre anabolizantes e esteroides com o Dr. João Lourenço. Olá, nós estamos aqui no programa Vida Nova, nosso quadro de entrevistas, e vamos falar agora sobre um assunto interessante que é anabolizantes. E nós estamos trazendo aqui Sônia Maria Ferraz, a Soninha, que é uma atleta, né, e o seu personal trainer, que é o Lincoln Malazovski. Isso. E também para nos ajudar a entender um pouquinho sobre essa química, né, é a psicofarmacóloga Solange Napo, lá da psicobiologia, lá da Unifesp, né. Então nós gostaríamos de falar um pouco sobre esse assunto, para desmistificar, vamos dizer assim, a palavra anabolizante, né? Normalmente as pessoas juntam atleta e anabolizante, parece até sinônimo, né? E não é, né? Nós vamos ver aqui com o vosso depoimento. E depois também que o anabolizante não é um monstro da Lagoa Negra, como a gente disse, porque ele também é uma medicação e pode ser usada para fins terapêuticos, se bem indicada. Então eu queria que você conversasse um pouquinho com a Sônia, falasse um pouquinho da sua experiência, o Lincoln também falasse para a gente sobre como é que é possível manter uma forma física como a sua sem anabolizante, né? A gente tem o fundamento de tudo isso são a alimentação, é fundamental, a suplementação e o treino. Se você seguir essas três, você tem esse resultado. Entendi. Porque é a disciplina também. Ok. Se você se conscientizar, se disciplinar em tudo, você consegue esse resultado, sem precisar dos anabólicos. Ok, e pelo que você está me falando, também paciência, né? Porque disciplina,
dedicação, não é um resultado rápido, fácil e imediato. Não, isso? não é não. As pessoas também têm que se conscientizar que não é em um mês, em 2, em 6. Ele me preparou para o meu primeiro campeonato 3 anos e meio. Ok. Mas eu já treino há 17. E aí que entra então a ilusão do anabolizante, né? O pessoal vai lá e fala assim, olha, eu quero ficar bonito para este verão. Não, você vai procurar um treinamento para o verão seguinte, né? Exatamente. E se a pessoa, primeira coisa, tem que ter a conscientização, principalmente da alimentação. Ok. Isso é fundamental. Porque na verdade essa questão do anabolizante é a mesma coisa que você equipar um carro, né? Imagina essa molecada que pega o carro, quer tunar, né? O cara quer tunar o carro. Então não adianta você pegar um carro, você já, não, vou comprar um carro, sei lá, seja que marca for, e aí você já compra o nitro e põe. Não é assim, você entendeu? Quer dizer, você tem outras peças que você vai colocar, não interessa se é um V8 ou se é um Tani, entendeu? Você primeiro vai preparar aquele carro para depois ele receber, ou se é um V8 um Blauer ou um nitro no final, entendeu? Na linguagem da galera, a coisa é por aí. Então, primeiro, né, você tem que aprender a ter disciplina. Você primeiro precisa aprender a comer. Só com alimentação, você já vai atingir um ganho de massa dentro do teu potencial genético, que isso já vai levar um bom tempo. Então, até você aprender a comer, se alimentar bem, e nesse meio tempo você vai adquirindo massa muscular, vai aprendendo a treinar, vai aprendendo a adquirir maturidade física, que é outra questão do esteroide, porque o esteroide ele pode até, dentro de quem tem essa preocupação de usar ele para ganho de massa, ele pode até oferecer ganhos rápidos de massa muscular. Só que tem um porém, ele não oferece maturidade física para aquela pessoa que está usando e acabou de entrar na academia. Ou seja, os ligamentos ainda eles não vão suportar uma sobrecarga tensional tão grande, né? Eu dou aula há 19 anos, então o que acontece? A gente vê muito uma pessoa ou outra que faz o uso, mas ele tem às vezes 6 meses de academia, 1 ano de academia, de repente ele começa a usar. Aí você vê o quê? Ele tem um aumento de repente de performance muito grande, só que os ligamentos não estão preparados para essa sobrecarga. Entendi. Tá? Ele tem um aumento da massa muscular, do volume muscular, mas os ligamentos não suportam e aí ele tem um rompimento, uma lesão, uma tendinite. É o que ele dá licença, é o que ele fez em mim. Ele primeiro me preparou. Ok. Que é o que ele está falando, os ligamentos, não é? No caso da Soninha, quando ela começou a treinar, ela não fazia uma elevação lateral, um exercício básico simples de ombro com 1 quilo, não dava. Ela não tinha os ligamentos, não suportavam. Então ela fez uma preparação de 2 anos primeiro, quer dizer, um treino. Primeiro ano foi um treino geriátrico, né? Entendi. Até ela adquirir consciência corporal. Quer dizer, primeiro ela fez 2 anos de preparação para ela aprender a fazer o movimento correto, para o corpo conseguir suportar um treinamento com sobrecarga, para depois ela já começar a fazer uma dieta já específica para ganho de volume muscular, tá? Então, para o pessoal que é leigo, os atletas profissionais, tá? Que eu já preparei alguns atletas de competição, tenho experiência com isso, eu convivo com isso todo dia. Então, esses atletas fazem um treinamento cíclico. Então, existe um período em que eles fazem um treinamento de sobrecarga e um período em que eles reduzem um pouco esse ritmo, fazem um treinamento focando mais a qualidade mesmo da execução, né? E o público leigo não, tem essa impressão de que não vai tomar esteroide, né? E já vai, né? Quer dizer, é a busca da solução rápida e fácil. Sim. Mas nem por isso também, vamos dizer assim, falando da questão da academia, mas vou trazer a Solange para nos enriquecer. Nem por isso a gente vai proscrever os anabolizantes. Não, eles têm uma indicação terapêutica muito nobre e bem definida. Eles são hormônios sintéticos que substituem a testosterona na falta dela ou na deficiência dela. Então, pessoas indicadas para usar anabolizantes são exatamente essas pessoas. São pessoas que têm uma patologia. Né?
Então, o que ocorre? Pessoas que não têm a patologia e que passam a utilizar anabolizantes dentro de uma posologia totalmente diversa daquela indicada. Às vezes é 30 vezes maior que a dose. 30 vezes maior que a dose. Assim, ela é totalmente aleatória, ela é definida numa academia e alguém se deu bem com uma determinada posologia e passa essa receita, entre aspas, adiante. Ele tem alguns componentes interessantes, porque ele é sintético, porém ele tem o mesmo anel dos hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino. E aí esse hormônio, quando metabolizado, alguns deles se transformam em estrógeno. Libera exatamente uma moléculas de estrógeno. É quando esses jovens que utilizam criam mamas, tem ginecomastia, como a gente diz, criam mamas exatamente pela formação disso. E aí o que ocorre, eles empiricamente se utilizam de medicamentos na tentativa de que isso... Como não tem efeito colateral. Não tem efeito colateral. Então tem uma droga chamada tamoxifeno, que é um medicamento oncológico para câncer de mama, ela bloqueia a ação do estrógeno. Então eles tomam conjuntamente na esperança de que isso não ocorra, mas isso, obviamente, que a situação não é tão simples assim. É uma molécula muito grande, né? E o fígado trabalha intensivamente para metabolizar. Naquelas grandes quantidades que são utilizadas, normalmente não, mas alguns podem desenvolver alguns tumores hepáticos e tumores malignos. Então, dos efeitos colaterais mais terríveis dos anabolizantes são exatamente essa possibilidade de desenvolver um tumor hepático por conta da molécula ser muito difícil o metabolismo dela, e eles utilizam em grandes quantidades. Eles têm uma maneira própria de utilizar, pelo menos vários que eu conversei, tem uma maneira muito própria, uma maneira não brasileira, uma maneira importada, e todos eles utilizam assim. Eles utilizam por ciclos. Sim, interrompe, né? Interrompem esses ciclos na tentativa de que o organismo possa trabalhar sem a ação do anabolizante, e depois de 6 meses, 3 meses, utilizam novamente esses anabolizantes. Tá bom, Solange. Vou pedir um pequeno intervalo. Pois não. Nós vamos voltar já para você continuar falando sobre isso. Como que a gente vai se iludir de se enganando, né? E continua fazendo coisas que fazem mal para a gente. Não sai daí, a gente volta já já. Na Inglaterra do século XVIII, o gin era conhecido como a bebida de preferência das mulheres. De volta aqui no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova, estamos falando sobre anabolizantes. E a Solange estava comentando com a gente sobre o uso indiscriminado, empírico, e comentando inclusive como eu estava comentando, falando sobre um uso ruim do racional, da inteligência, tentando evitar os efeitos colaterais. Fala um pouquinho sobre isso. Então, como eu tinha dito anteriormente, eles utilizam outras drogas para contrapor os efeitos dos anabolizantes, que até tem um racional para isso. Porém, não é tão simples, a farmacologia não acontece da forma tão simples. Eu tenho determinado sintoma, eu tomo um outro medicamento ou uma outra droga, esse sintoma desaparece, como se as coisas acontecessem no mesmo momento. Por exemplo, eles utilizam algumas drogas, colagogos, algumas drogas para o fígado, na expectativa de que esses tumores não ocorram. Hepatoprotetores, Hepatoprotetores, exatamente. E que são drogas simples, que não têm essa função, mas que dentro do raciocínio de uma pessoa leiga, até pode ser que isso... Lembra o alcoólico que toma óleo de oliva para depois entrar na bebedeira, né? Como tomar leite para desintoxicar, algumas coisas nesse nível. Entendi. E assim, o Lincoln já tinha dito da ira que eles podem desenvolver. Então, a gente ainda não sabe exatamente se isso é provocado pela própria droga, ou essa pessoa que passa a ter uma massa muscular
avantajada e acaba com isso tendo um pouco menos de medo ou um pouco menos de receio de entrar em algumas discussões, confrontos, porque se sente um pouco mais... Talvez seja até as duas coisas. Na verdade, o esteroide ele é como se fosse para quem utiliza, né, para essa função, ele é como se fosse um amplificador, né? Na verdade. Então, pessoas que já têm essa suscetibilidade ao uso do esteroide, a carga de esteroide que às vezes uma pessoa possa vir a usar pode fazer com que você amplifique esse jeitão. Né? Exatamente, uma pessoa que já tem tendência a ser agressiva, tá? Então isso eu digo porque isso a gente presencia, é uma coisa assim, que são 19 anos vendo isso todos os dias, a gente acaba vendo vários tipos tendo contato direto com isso, né? Mas, quer dizer, ou seja, existe uma ação cerebral, né? Não dá para falar que foi só lá e marombei. Não, você marombou o cérebro também, marombou, né? Nós fizemos isso, a gente entrevistou vários deles e colocamos a escala de dependência para saber se eles seriam dependentes da droga. E todos eles cumprem critérios de dependência, como se fosse uma droga psicotrópica, que para eles é totalmente imperceptível. Eles não conseguem, imperceptível não, para eles é muito difícil aceitar essa situação, mas eles cumprem assim. Um exemplo típico, eu sei que a droga faz mal, mas continuo utilizando. Eu quero parar, mas eu continuo aumentando a dose. Eles têm uma tolerância às doses. Depois de um determinado tempo, aquele aumento almejado do muscular, com aquela dose ele já não alcança mais e ele deseja um aumento maior e com isso ele vai aumentando a dose. Então ele cumpre vários critérios de dependência e ele fica dependente realmente. Ele é dependente da droga. E agora vou só fazer pegar um outro detalhe. Você já ouviu falar naquela Florence Griffith, né? Sim. Ela, uma atleta que também acabou morrendo, né? Com menos de 40 anos de idade, o que não seria comum num atleta. E aí nós vemos a história da Soninha, né? Que começou, né, a se dedicar à sua atividade física já com uma certa idade, né? E está aí, né? Vivendo melhor, maior e sem aquela coisa do performance máximo, né? Não, no meu real tamanho, né? A gente vai crescendo aos poucos. Na verdade... Eu queria só fazer uma parte, já que é um programa de informação, do seguinte, jovens que ainda não conseguiram a sua maturidade sexual e utilizam anabolizantes, né? Então, como eu tinha dito anteriormente, o anabolizante é um hormônio sintético que substitui a testosterona. Então, quando ele utiliza antes da sua maturidade sexual, antes da sua maturidade física por completo, é como se ele desse um aviso ao cérebro que tem uma quantidade de testosterona circulante o suficiente. É quando ele para de crescer. Exatamente. Então fechamento de epífise. Então, alguns deles ficam atarracados, ficam baixinhos e avolumados, e fica até esteticamente nem é agradável de ver, né? Aliás, as mulheres não gostam muito desses homens muito avantajados. É interessante você falar isso, porque ninguém conta o day after, né? Só conta o durante. Exato. Na verdade, essa questão de gosto, tem gosto para tudo, né? Mas a questão do esteroide é o seguinte, o esteroide, na verdade, uma boa parte deles tem um uso clínico, né? Tem uma aplicação clínica. Então, o que acontece? Você tem aí um caso de alguns ésteres como a nandrolona, quer dizer, a nandrolona, na verdade, é para justamente fazer com que você evite essa perda acelerada de massa, né, magra, né? Na verdade, promove um balanço nitrogenado positivo para a pessoa. Então, o que acontece? Tem, na verdade, um uso clínico, não é? A gente tem que separar um pouquinho, porque parece que a pessoa, de repente, também é um usuário de droga, né? Na verdade, não é uma droga de recreação, né? Ele não é um dependente químico propriamente, ele tem mais uma dependência psicológica, muitas vezes, porque ele quer, né, continuar mantendo aquele volume. Aí a gente tem que separar também o atleta, né, da pessoa, da pessoa normal, do indiscriminado. É a mesma coisa que você pegar... Eu gostaria de dar uma parte nisso que o Lincoln está dizendo, quando ele diz assim, não é um dependente psicológico, um dependente químico. Hoje em dia a gente não divide as pessoas como dependente psicológico, dependente físico. Hoje em dia as pessoas são dependentes.
né? Então, o dependência aí é porque existe um fato, a sociedade rejeita imensamente os usuários de drogas e isso a gente está tentando, quando a gente fala dependente, se associa a esse quadro mais, um quadro marginal, e não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que ele é dependente da droga por conta dos efeitos que ela traz. Não, sim, a questão da dependência eu concordo. E é uma dependência, tanto é que quando retira a droga, ele começa a ficar menor, ele começa a ter uma série, ele tem até sintomas de retirada da droga. Não, sim. Então ele volta a utilizá-la e mas isso é muito mais fácil a pessoa que para de usar esteroide, é muito mais fácil ela se conscientizar da necessidade, de repente, dela parar do que um dependente químico. Sim, mas porque aí, no caso do dependente químico, realmente ele tem até enjoo, às vezes, né? Por exemplo, um fumante, quando pode fumar, até o Spielberg falou, ele sentiu mal, tremedeira, esse tipo de coisa. Mas o que eu gostaria também de falar, o lado sadio, a informação boa, né? Que está tudo sendo bom aqui. Então eu queria deixar uma palavra para a Soninha, falar para os nossos espectadores o seu segredo, né? Que não é segredo, né? Não é segredo, porque eu estou aqui justamente para mostrar que pode ter qualidade de vida, não fumando, não bebendo, tendo uma alimentação boa, um treino bom, suplementação muito boa, e você tem qualidade de vida. Estou aqui para provar isso. Tá, com 65 anos, para mostrar que pode. Tá bom. Nós vamos então encerrando o nosso programa. Eu queria agradecer meus patrocinadores, que são a Probiótica, a Academia Max Action, a Brasil e a Rutimi, que é minhas roupas, todas delas também. São meus patrocinadores. Eu agradeço a presença de vocês e muito obrigada, a paciência com o nosso programa. Imagina, aqui. Não saia daí, o programa Vida Nova continua. No Brasil não há pesquisas sobre o uso ilícito de anabolizantes e de esteroides, mas sabe-se que o uso preferencial está entre pessoas do sexo masculino entre 18 e 34 anos de idade. São substâncias utilizadas para pessoas que querem fortalecer a musculatura, aparecerem mais fortes no ambiente social em que vivem. Em vez de fazerem isso através de exercícios físicos nas academias, preferem adiantar esse passo e tomar de forma ilícita e não recomendada esses medicamentos. Mas veja que nos Estados Unidos há uma pesquisa do ano de 1994 que dava notícia que já naquela época mais de 1 milhão de jovens norte-americanos já tinha feito uso ilícito e irregular dos esteroides e anabolizantes. Agora, o importante é que muitas substâncias têm sido vendidas em academias e até farmácias, como esteroides e como anabolizantes, e que de fato são falsificadas. Além de não darem o efeito desejado pelas pessoas, podem causar outros tipos de complicações, além daquelas que o esteroide e o anabolizante já causam para as pessoas. Ele causa dependência física, causa dependência psíquica, e a pessoa que é dependente de esteroides e de anabolizantes, ela tem uma propensão muito grande para depressão, problemas de saúde, instabilidade emocional. São situações que não vale a pena correr o risco. Se você quer se fortalecer, quer ter uma aparência mais forte, busque uma academia, busque uma pessoa, um professor de educação física que possa lhe orientar nos exercícios a serem feitos, e você vai conseguir isso de uma forma mais saudável, aliás, a forma mais saudável possível, que é a prática de educação física, de exercícios físicos, tá bom? Um abraço para você. No dia 5 de julho acontece o 17º Encontro Estadual do AA do Maranhão. Dentre outros, os temas debatidos serão as políticas financeiras do AA. O encontro ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Lourenço Farias, localizado na Praça Gonçalves Dias, na cidade de Pinheiro, Maranhão. Para mais informações, acesse o site www.alcoolicosanonimos.com.br. E chegamos ao fim do nosso programa. Um forte abraço e até a próxima semana.